Olá, eu mais uma vez queria expressar a minha alegria em poder estarmos juntos, compartilhando as Escrituras neste desafio, estudando e aprendendo sobre as bem-aventuranças, condição e resultado. Uma condição para se alcançar uma bênção, uma promessa de Deus. Então, bem-aventurados, Ashley, no hebreu, e Macários no grego, são aqueles que obedecem, são promessas de Deus para um grupo seleto de seguidores, né? Para os discípulos de Jesus são promessas de bênçãos condicionais à obediência a princípios, a este estilo de vida do reino. Bem-aventurado é aquele homem que consegue aproveitar da graça divina, reconhecendo, né? Nós reconhecemos que nós não somos nada, não temos nada e não podemos nada. Nos tornamos dependentes de Deus em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação. Aprendemos já a primeira bem-aventurança, os pobres pelo Espírito, que é a base e o alicerce para as demais bem-aventuranças, que significa que são aqueles que foram transformados pelo Espírito Santo, uma mudança não exterior, mas interior, que começa de dentro para fora, uma mudança de natureza, uma mudança de práticas, né? Então, recebemos um coração novo, um espírito novo e agora vivemos um estilo de vida novo, como novas criaturas, como aqueles que nasceram de novo pelo poder do Espírito Santo e do poder do Evangelho. Graças a Deus por isso. A segunda bem-aventurança fala que bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Eu vou traduzir no meu hebreu aqui, meio simplório, mas seria mais ou menos assim: Ashrei ha-avelim kiren irnuhamu. Um judeu meia boca, mas a tradução seria esta: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então vamos entender quem são eles, porque de uma forma geral, ou pelo próprio radical desta palavra, significa que são aqueles que vivem em adversidade, são aqueles que sofrem muitas vezes com injustiças, neste mundo, nesta terra, mas como resultado principalmente da sua própria condição espiritual, porque o pobre pelo espírito, pobre de espírito, tanto literal como muito mais uma demonstração de um estado espiritual, é aquele que reconhece, como eu disse, que nada é, que nada tem, que nada pode, que se torna, depois de ter sido transformado pelo Espírito Santo, numa pessoa que depende de Deus, que é guiada, que é conduzida, que não faz nada por si mesmo, mas sempre ali ao lado de Deus, caminhando com Deus, aprendendo com Ele, dele, porque não é por aquilo que nós fazemos, mas é pelo que Ele fez. Não é pela minha obediência, pela nossa obediência, mas pela dele. Então, nós não podemos nada. Então, os pobres de espírito, ou os feitos pobres pelo Espírito, é aqueles que reconhecem esta condição. É o humilde, é o simples, de coração, de espírito, e que compreende a sua dependência eterna de Deus. Agora, aqui os que choram, quem são eles? Então, num primeiro sentido,
nós precisamos entender que esta segunda bem-aventurança, ela não está isolada das demais, mas muito pelo contrário, ela é dependente da primeira, é uma continuidade da primeira bem-aventurança, né, da anterior. E Jesus continua aqui fazendo referência ao texto de Isaías, capítulo 66, agora no verso 13, quando o profeta Isaías declara, falando as palavras do próprio Senhor Jesus, dizendo que assim como uma mãe consola ao seu filho, ele vai nos consolar, uma promessa de consolo, né, diante das adversidades e das injustiças deste mundo. E a ideia, né, deste texto, desta palavra, deste choro, é de um lamento por alguém que morreu. É como o lamento, o choro, o pranto de um pai quando ele perde um filho, pela perda de um filho. E na cultura judaica, né, este choro de lamento fazia com que levava esta pessoa, né, a rasgar as suas vestes. Muitos se vestiam em pano de saco e jogavam cinza sobre a sua cabeça, numa demonstração de consideração e tristeza. Tristeza. Então, não é um choro qualquer, mas é um choro de lamento, né? O próprio Deus Pai, quando Yeshua, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, rasgou as suas vestes, né? Como? Como que aconteceu isto? No próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículo 51, declara que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Então, fazendo uma alusão a isto, né? Então, é importante nós entendermos esta ligação, esta continuidade. Bem-aventurados que choram, porque eles vão ser consolados. Promessa de Deus para nós, para a minha vida, para a sua vida, para todos nós. Mas também há um segundo sentido, que mostram que são aqueles, né, que se importam com a morte do Messias na cruz, que se importam, que choram, que se emocionam, mas que ao mesmo tempo rendem graças a Deus, porque era o único meio, foi a maneira de Deus que Ele escolheu para trazer esta salvação que um dia nos alcançou. Então, é um grupo seleto, como eu disse, de homens e de mulheres, de seguidores, de discípulos do Senhor, e que em muitos momentos se emocionam, choram, lamentam, né? Reconhecendo uma morte injusta, porque Jesus não merecia morrer, né? Mas Ele escolheu morrer no nosso lugar, para pagar um preço pelos nossos pecados, pelo meu e pelos seus pecados. Mas foi uma morte injusta, Ele não merecia. Quem merecia éramos nós, cada um de nós. Mas como nós entendemos, foi uma morte substitutiva. Ele trocou de lugar conosco. Isto é graça, graça pura. Uma das definições que eu gosto de graça é o Senhor se tornando aquilo que eu era, um pecador, para que eu pudesse me tornar o que Ele é, né? Divino, celestial. Então,
foi uma morte substitutiva. E em muitos momentos isto nos emociona, isto nos leva a chorar, isto nos leva a render graças a Deus, a dar graças pela morte de Jesus, pela obra da cruz do Calvário, injusta, mas necessária, que nos propiciou esta poderosa salvação que hoje nós recebemos, vivemos, né? Então, quem são estes? É um seleto grupo de homens e mulheres, de seguidores do Senhor Jesus. São condições que trazem um resultado, benefícios, bênçãos de Deus, não só lá no futuro, mas aqui também nesta terra, né? Mesmo em meio a adversidades e a injustiça, nós temos a promessa que nós vamos ser consolados pelo Senhor. Graças a Deus por isso. E por quê? Então, este grupo, este seleto grupo, vão ser consolados. A palavra, né, aqui, no Ramu, é um verbo. E a raiz desse verbo, nahan, fala de conforto, fala de consolo. E esta palavra está ligada à própria história, né, de Noá, ou Noé, como nós conhecemos, Gênesis 5:29. Né? Deus chamou Noé, dizendo que ele seria consolador da sua geração, né? Que ele iria consolar aquela geração, né, das suas obras, dos seus trabalhos, e era uma geração perversa, má. Então, Noé foi chamado com a missão de consolar. E como que veio esse consolo? Através da salvação, né? Não de todos, de um seleto grupo, Noé e sua família, através da arca. Então, nós temos Noé como uma tipologia de Jesus. De Jesus. Lá na antiguidade, né, um grupo seleto foi salvo através da arca. Deus preparou, Deus chamou Noé e incumbiu ele de uma missão de ser o consolador daquela geração, daqueles que creram. E, infelizmente, um pequeno e seleto grupo, né? E assim como Jesus, da mesma maneira, né? Jesus, ele vivia rodeado de uma grande multidão que em muitos momentos foi provida de alimento, de consolo, de cura, de libertação, mas muitos poucos queriam assumir o compromisso de ser um discípulo, de ser um seguidor de Jesus. E nos nossos tempos, né, nós somos salvos por Ele, pelo Cordeiro Santo de Deus, pelo Verbo encarnado de Deus. Esta salvação que tem nos alcançado e vai continuar alcançando vidas, né? Vidas e vidas e vidas, milhões de vidas, todas quantas forem possíveis, mas assim mesmo continua sendo um grupo pequeno. A obra é para todos, mas nem todos a aceitam, nem todos creem nesta obra. Então, é para aquele que crê. Noé foi, né, um tipo de Cristo, um tipo de Jesus. Ele é um símbolo, uma tipologia do Senhor lá no passado. E aqueles que creram foram salvos, encontraram consolo diante de uma condição
né, totalmente adversa, injusta. A terra foi tomada, estava cheia, né, pelo pecado. A raça humana toda se perdeu. Só um pequeno grupo foi salvo. E um símbolo do Senhor Jesus, um símbolo do Messias para os nossos dias. Então, quem são esses? Aqueles que se importam, aqueles que choram, aqueles que se emocionam, aqueles que, mesmo passando por adversidades e injustiça, sabem, creem na promessa de que eles vão ser consolados tanto aqui e muito mais no futuro, né? Quando nós formos com o Senhor para os céus. Lá ainda muito mais. Mas não, as bem-aventuranças não são só não são promessas somente para o futuro, mas também para este tempo em que nós vivemos aqui nesta terra. Nós temos a promessa de que nós vamos ser consolados. Consolados. A promessa do próprio Senhor. O grupo é este. E a bênção é esta. Então, este é o nosso grande desafio. Esta é uma promessa irrevogável, né, para todos aqueles que estão aguardando esta redenção. O dia em que o Senhor Jesus voltará para levar com Ele, aqueles que são realmente seus. Ele vai apartar as ovelhas dos bodes e as suas ovelhas ele vai levar para os céus. E os bodes, nós já sabemos o destino deles, né? No fogo eterno, onde há choro e há ranger de dentes. Mas para nós está reservada os céus, a promessa de um consolo eterno. Então, que isso possa alegrar o seu coração, você que tem vivido tempos de adversidades, e nós vamos viver assim. Você não é anormal, né? Nós não somos só alguns que sofrem, todos sofrem, todos sofrem. Jesus mesmo declarou que no mundo nós iríamos passar por aflições, por adversidades, mas ele disse, olha, tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Então, porque ele venceu e o vencedor habita dentro de cada um de nós, nós temos esperança de consolo nesta terra, né? E muito mais lá no reino de Deus, quando nós formos para lá e quando esta obra vai ser consumada. Consumada. Nós cremos e aguardamos por isso. Então, tome posse, né, deste estilo de vida do reino de Deus. As bem-aventuranças nada mais são do que este estilo de vida. Como eu disse, elas são resultados da nossa obediência. Como eu dizia domingo passado, há bênçãos que são fruto da graça. Não somos nós que fazemos. Como a própria salvação é graça pura de Deus. Não é por mérito nosso, mas foi obra do Senhor Jesus naquela cruz e que nos garantiu este acesso a esta graça, que nós continuamos firmes e crendo, que nós nos tornamos filhos amados de Deus, de que nós somos feitos mais do que vencedores em toda e qualquer circunstância. Bem-aventurado é você. Bem-aventurados somos nós, um pequeno grupo de seguidores do Senhor. Então, vai aqui a segunda bem-aventurança, os que choram, porque serão consolados. Porque serão consolados. Então, Deus te abençoe, que você possa ter uma semana de vitória, de avanços, de conquistas,
que você possa caminhar ao longo desta semana, né, como alguém que tem um coração simples, humilde, dependente de Deus, que nada é, que nada tem, que nada pode, que você possa caminhar em meio às adversidades e injustiça, mesmo muitas vezes chorando, se emocionando, mas sempre dando graças a Deus, porque Ele nos alcançou pela sua graça, pelo seu favor, que está sobre a minha e a sua vida, sobre cada um de nós. Então, uma semana de muita vitória em nome de Jesus. Amém e amém.